Olá pessoal, tudo bom? Vamos falar de filmes novamente. Estou gostando de fazer essas resenhas de filmes. Então essa resenha vai ter duas partes. Novamente eu vou utilizar um filme para mostrar como é que você coloca uma agenda política dentro de um filme. Sem que as pessoas percebam. Obviamente que a maioria das pessoas não vai perceber que aquilo ali se trata de uma doutrinação, de uma agenda política colocada dentro de um tema para fazer com que você assista aquilo ali, que é uma peça de ficção, mas obviamente você vai ficar com aquilo ali na cabeça, né? Porque as pessoas vão imaginar, porque aquilo lá, na verdade é o mundo real transposto para a tela. Quando a gente assiste um filme, a não ser quando é um filme de fantasia, de ficção científica, mas quando você assiste um drama, um policial, é um filme que, assim, aquilo ali pode acontecer na vida real. Nada ali é muito. É claro que são personagens, são atores, mas nada ali é falso. Tudo que está acontecendo ali poderia acontecer exatamente igual na vida real, porque eles não mudam a legislação para inventar. Por exemplo, você vai fazer um filme sobre tribunal nos Estados Unidos. Eles não vão colocar a legislação sueca dentro dos Estados Unidos. Não, eles vão fazer um filme exatamente baseado nos artigos da legislação, dos códigos da legislação norte-americana. Então, de uma certa maneira, acaba se tornando uma coisa factível, né? Então vamos lá. Eu vou falar do filme O Júri. Desculpa que a minha continuo um finalzinho de gripe aí. Agora a tosse ainda não foi totalmente embora. Em inglês, o nome original do filme é The Runaway Jury. Talvez seria o júri fugitivo, alguma coisa assim. Eu diria mais, talvez. A tradução seria essa, mas o júri esquivo seria uma tradução mais coerente com o tema do filme. O diretor do filme é John Blider, eu acho. John Blider, não sei, é um diretor muito pouco conhecido. Eu não conheço nenhum outro filme que ele tenha feito. O elenco é cheio de estrelas, né? Tem o Gene Hackman, tem o Dustin Hoffman, tem a Raquel Weisz. Raquel Weisz, não sei se ela é tão conhecida assim, mas ela pelo menos eu conheço ela pelos papéis que ela fez naquele filme da Múmia. Sabe aquela trilogia? Foi em 1999, 2001 e 2008. Não sei se ela participou nos três, mas nos dois primeiros ela participou. Fazendo par romântico com o Brandon Fraser. É uma atriz, sim, né? Sim, né? Meio boquinha. Mas enfim, é uma atriz conhecida. E o John Cusack também trabalha nesse filme. Do que se trata o jogo? Vale dizer, né, que é uma adaptação para o cinema de um livro do John Grisham. John Grisham é um dos mais vendidos aí escritores de ficção jurídica, vamos dizer assim. É um dos caras que mais vende livro é, com a temática de advogados, de tribunal. Ele já fez. Vou citar só alguns filmes que foram adaptações de obras dele. Dossiê Pelicano, A Firma, O Cliente, Esse, o Júri, que mais? Tempo de Matar, ou seja, um monte, né? Tem um monte. Você vê filme de tribunal dos anos 80 para cá, adaptado, tem a grande chance de ser a adaptação de um livro dele. Eu nunca li, eu tenho alguns livros dele, mas nunca li. Nunca tive muita paciência. Enfim, um dia lerei. Porque eu gosto da temática de tribunal. Então vamos agora para a primeira parte da resenha. Eu vou falar sobre o filme. Eu gosto de filmes de tribunal. Eu escolhi inclusive fazer direito como profissão, como escolha acadêmica, exatamente por conta dos filmes de tribunal americano, filmes de tribunais. Mas é óbvio que depois você descobre
que não tem nada a ver o tribunal brasileiro com o tribunal inglês, tribunal americano, não tem nada a ver a nossa legislação com a legislação norte-americana, é completamente diferente. O nosso sistema é muito mais corrompido, muito mais podre, muito mais cheio de problemas, de brechas, enfim, é um remendo. Mas eu não vou falar disso, eu vou falar do filme. O filme trata-se de um julgamento. O filme começa já num julgamento. Claro, tem um preâmbulo ali, mas eu vou falar, enquanto eu for falando do julgamento, eu vou dizer do que se trata. O julgamento é o seguinte: um corretor, um cara muito famoso, dono de uma empresa de corretagem de valores, foi morto por um outro corretor fracassado e que não é um cara frustrado assim. Ele enlouqueceu, comprou uma arma, enlouqueceu, entrou no escritório e matou acho que 8 pessoas, entre elas o dono da empresa. E aí, como a gente tem nos Estados Unidos, aqueles advogados idealistas, isso é muito comum em filmes de tribunais americanos. Então é o seguinte, como assim, não dá pra você punir o cara, porque depois que ele matou 8 pessoas, ele se matou. Então não dá pra você levar ele à justiça porque ele já tá morto. Então a gente tem que arrumar um culpado para essa brincadeira. Então quem é o culpado? O culpado é a fábrica de armas, porque afinal de contas foi a arma que matou o corretor. Então o julgamento é exatamente isso. Um advogado, que o Justin Hoffman faz o papel do advogado, ele processa a fábrica de armas. Vicksburg Firearms. E aí o júri é exatamente isso. Vai ser o julgamento do, do caso do Justin Hoffman com a cliente dele contra a fábrica de armas. Na verdade, aí é um caso de justiça civil, porque na verdade ele não está pedindo punição criminal para a fábrica, ele está querendo indenização, ele está querendo dinheiro. Nos Estados Unidos vive assim, os casos jurídicos vivem de dinheiro. Assim, você escorregou na porta, na calçada de alguém, quebrou a perna, opa, vou processar a pessoa, por quê? Porque eu quebrei a perna para consertar a perna? Não, é para tomar dinheiro da pessoa, porque a pessoa deixou a calçada escorregadia e tal. Então, nos Estados Unidos tem processo por quase tudo. Se bem que aqui no Brasil não está muito diferente. Mas o julgamento, de certa forma, é isso. Então tem um lado e tem o outro. E aí, assim, por que o filme se chama O Júri? Porque mostra como é que é formado um júri nos Estados Unidos. São 12 jurados e eles são escolhidos. Você tem listas de pessoas que se candidatam e tudo mais. E várias recebem intimação, sei lá, 50, 60 recebem intimação. E elas vão sendo chamadas. Assim, você monta o tribunal e você vai escalando de 12 a 12. E aí tem uma pequena biografia do jurado. E aí os dois advogados das duas partes, eles têm uma quantidade limitada que eles podem recusar ou aceitar o jurado. Se as duas partes aceitarem o jurado, ele vai fazer parte do júri. Se uma das duas partes rejeitar, ele está fora do júri. Então eles fazem toda aquela análise da pessoa para ver se a pessoa... Claro, quem está do lado da empresa de armas vai fazer uma análise para ver se o jurado ele é propenso ao uso de armas. E quem está do lado de quem está atacando a empresa de armas vai fazer exatamente o contrário. Vai procurar jurados que tenham uma vocação pacifista, tal, a gente é contra armas e tal, armas matam, aquela porra toda. Enfim, então é isso. Tem aquela todo. E aí é montado o júri. A partir do momento que é montado o júri, é aquele júri que vai definir quem ganha a causa. Tá certo? Então, uma vez definido o júri, você tem o corpo do filme sendo construído ali. Nesse tribunal, nesse júri, tem uma pessoa que é um jurado infiltrado, que ele fez o possível para entrar naquele tribunal, naquele júri, para ser um dos jurados. Por quê?
Porque a partir do momento que ele entrou naquele júri, aqui tem spoiler, tem tudo, tá? Resenha de filme, eu não poupo nada. Se você quer assistir o filme, não quer saber o final, então desliga e vai ver outra coisa. Um dos jurados é infiltrado ali. A ideia dele qual que é? É tirar dinheiro das partes, de uma das partes, para poder vender o júri. Ou seja, júri é venda. Tanto é que a partir do momento que o tribunal entra em sessão, aparece a comparsa desse infiltrado. O infiltrado é o John Cusack, a comparsa é a Raquel Weisz, que é a amante dele. Ela entra no tribunal e entrega um envelope para cada parte, com uma fotinho ali, com letras colocadas, a júri é venda. Ou seja, eu estou oferecendo, eu consigo levar eu tenho dentro do júri uma pessoa que é influenciadora, que consegue influenciar o júri tanto para inocentar quanto para acusar. Então, eu vou fazer propostas, ou seja, vou querer uma grana, quem pagar leva para um lado, eu levo para um lado, leva para o outro. E aí você consegue ver como é que isso é muito interessante. Você consegue ver a relação dos jurados. Eles fazem aquelas reuniões e você começa a ver as opiniões deles. E ali você tem todo tipo de gente. Você tem o cara mais bem de vida, o cara mais operário, aquele cara que é assim, é um ressentido, porque inclusive é um dos personagens mais interessantes, que é um cara que ele foi sargento do exército, mas ele foi dispensado, então ele trabalha em subempregos. Então ele fica muito bravo porque ele acha que ele merece muito mais o dinheiro do que a mulher. Então tem várias discussões ali. Tem gente que bebe escondido e você não pode beber enquanto você está reunido, evidentemente. E o John Cusack arruma várias tretas ali no meio para conseguir ir mobilizando as pessoas para o que ele quer. Então ele vai conduzindo o júri do jeito que ele quer. É interessante você ver como uma pessoa consegue, se ela for persuasiva, ela consegue manipular o júri. Logo, a primeira coisa que tem que ser feito quando é formado um júri é você eleger um jurado-chefe, o jurado que vai liderar aquele negócio. E obviamente que esse sargento, opa, eu me candidato e tal, se ninguém se opuser e tal, porque ele quer dominar. É um cara que exerceu liderança no passado e hoje em dia trabalha em subempregos. Então, pelo menos naquele momento, ele quer voltar a ter uma certa liderança. Então você vê o comportamento psicológico da pessoa ali. E o que o John Cusack faz? Entre todos os membros do júri, tem um que é cego. Que o juiz tentou fazer com que ele não viesse, porque o cego não é obrigado a ser jurado e tal, mas ele quis fazer parte e a lei permite. Então o que o John Cusack falou? Eu voto para que seja o chefe do júri, esse aqui, que é o cego. Alguém é contra? Não, ninguém vai ser contra. Quem que vai ser contra o rapaz que é deficiente, que enfrentou inclusive o juiz para poder participar do júri? Ninguém vai ser contra ele. Então, obviamente que a partir do momento que ele conseguiu indicar o líder, ele consegue manejar esse líder da maneira que ele quer. Ele dá sugestões e o cara, não, é isso mesmo. Ou seja, ele fica meio que naquela papagaio de pirata. O cara é o líder, mas sou eu que vou soprar no ouvido dele aqui o que eu quero que aconteça e o cara vai concordar comigo. Uma tática muito interessante. Fora esses altos e baixos aí, esse vai e vem do júri, você tem ali nos bastidores uma encrenca. Porque do lado da empresa Firearms, você tem o personagem do Gene Hackman, que ele é exatamente um especialista de júri. Então o que ele faz? Na hora que você está escolhendo o jurado, ele analisa psicológico, ele tem todo um pessoal, uma sala toda para analisar o comportamento dos caras, para ver se você recusa ou não o jurado. E depois que os jurados foram escolhidos, ele tem um pessoal para vasculhar a vida dos jurados. Então como é que funciona isso? Funciona da seguinte maneira: você vai varrer toda a vida pessoal da pessoa e aí você passa a chantagear. Você descobre que aquela pessoa, por exemplo, tinha uma mulher ali que era casada com um pastor. Aí ela foi fazer um aborto numa clínica, mas quem foi com ela não foi o pastor, foi o amante. Então aí você começa a chantagear ela. Opa, se você não votar com a gente, eu vou dizer para todo mundo aí que você teve um filho com um amante aí. Vai ficar meio ruim, né? Seu marido é pastor e tal. Então, o outro cara é um jogador de basquete ali.
que tem HIV positivo, não quer que as pessoas saibam, os caras vão lá com o teste dele, ó, tá aqui o seu teste HIV positivo, se você não voltar com a gente vai divulgar isso aí. Outra, fazem um flagrante também para prender o marido de uma delas, também, ó, se você não voltar com a gente, seu marido vai pegar prisão perpétua. Então eles começam a fazer todo tipo de sacanagem, né, de vasculhar a vida das pessoas para chantagear, para que as pessoas votem. Isso existe na vida real nos Estados Unidos? Eu, eu não sei se nesse nível, mas eu acredito que exista, sim. Eu acredito que exista, sim. Quem tem muito dinheiro para pagar esse tipo de serviço, eu acredito que sim. Eu não acredito que os julgamentos sejam totalmente isentos, mesmo nos Estados Unidos. Então, é isso. Agora, claro, e depois tem todo aquele confronto no tribunal e tudo mais. E no final das contas a gente descobre, já chegando pro final do filme, é claro, a gente é um filme de Hollywood. Hollywood, o que é Hollywood? Hollywood é Partido Democrata. Partido Democrata o que é? Partido Democrata é pró desarmamento, né? Então, obviamente que você tem, o mocinho tem que ganhar. Quem é o mocinho? O mocinho é o idealista. Quem é o idealista? É o pequenininho que está processando a gigante empresa malvada, fabricante das armas. Então, obviamente que a empresa perde. É, e aí, e aí você, bom, termina o filme aí, terminou aí, a empresa perde e tudo mais. Claro que isso é a primeira instância, depois teria apelação e tal. Agora, esse é o filme. É muito interessante, se você gosta de filme de tribunal, tem as atuações do tribunal, dos dois advogados e tal. Eu gosto muito, é muito interessante. Agora, a segunda parte da resenha, que eu não vou me aprofundar demais, mas é só para mostrar como é que é feita a coisa. Este é um filme, eu não li o livro do John Grisham. Eu não sei se no livro do John Grisham isso está embutido, mas certamente está. Porque se é baseado no livro do John Grisham, tem que estar embutido. Senão, o cerne do filme é exatamente a briga entre os desarmamentistas e as empresas de arma. Então, evidentemente que isso deve estar no romance do John Grisham. A ideologia por trás desse filme, a agenda política por trás desse filme é a seguinte: armas matam, precisamos desarmar a população. E como é que isso é feito? Isso é feito de uma maneira muito simples. O advogado que representa a viúva, ele é puro, ele é santo, ele é idealista, mostra ele com terno, o outro zoa do terno dele, ah, você tá com terno barato, não sei o que e tal, terno popular, vagabundo. Quando ele recebe a proposta de comprar o júri, em primeiro lugar ele fica pensativo, ele chega até a consultar o escritório para ver se ele consegue o dinheiro, mas no final das contas ele recusa, ó, não vou pagar nada para você. Ou seja, eu sou mocinho, eu sou gente de bem, eu não vou pagar para comprar o júri. Enquanto que toda a sacanagem que acontece no filme acontece do lado da indústria de armas. O Gene Hackman, que é o consultor de júri, é o cara que cobra o dinheiro, assim, ele fala assim, coisas absurdas, assim. Ele chega a dizer numa reunião, porque no caso de só uma fabricante estava sendo processada, que é a Vicksburg Firearms. Mas, assim, há um precedente. Se uma empresa perder esse tipo de processo, isso significa que cada morte por arma de fogo pode ter um novo processo contra uma outra empresa fabricante de uma outra arma. Isso aí explode no país inteiro e vai gerar uma onda de processos e vai quebrar a indústria de armas. Então eles fazem uma vaquinha para pagar os advogados, né? Então cada empresa doa uma quantidade de dinheiro para pagar os honorários. E o Gene Hackman é o chefão ali, é o cara que está por trás de tudo. Então ele até brinca na reunião que tem os donos das fábricas de armas, ele até brinca. Olha, é um júri, não, como é que ele fala? É, esqueci agora, esqueci exatamente o termo que ele usa. Mas ele diz o seguinte: julgamentos são muito importantes para ficarem nas mãos dos jurados. Ou seja, eles vão para o lado que eu quiser, eu que vou manipular esse júri. Porque ele não sabia do infiltrado. Então a ideia dele era ele controlar aquele júri através das chantagens que ele vai fazendo com as pessoas do júri. Se ele conseguir mais da metade, ele consegue o veredito.
Então, ele tinha certeza disso. Então, ele é assim, e os caras dos fabricantes de armas são todos aqueles caras, assim, o pior comportamento possível. Eles têm que ser mostrados sempre como vilões, como bandidos, como safados. Então, eles riem de tudo e tal, adoro. Oh, eu achei que a gente já tinha comprado o Veredito e tal. Ou seja, a ideia do filme é o seguinte: você tem que mostrar os fabricantes de arma como vilões. Tudo que acontece de errado, de sacanagem no filme, é culpa deles e dos advogados deles. Os advogados são sempre os piores, as piores espécies de advogados do planeta. E do outro lado você tem o santo, imaculado, advogado idealista dos armamentistas. Essa é a agenda que o filme apresenta para você. Ou seja, a ideia é você terminar o filme e, porra, realmente as fábricas de armas são bandidos, os caras vendem armas, as armas matam as pessoas e tudo mais. Por quê? Porque a ideologia de esquerda, ela coloca na cabeça das pessoas que armas matam. De fato, armas matam. Só que armas matam muita gente. Ou armas salvam muita gente. A arma na mão do bandido, ela mata o cidadão de bem. A arma na mão da polícia, ela mata o bandido e protege o cidadão de bem. A arma na mão do cidadão de bem evita que ele seja morto pelo bandido. Ou que a sua casa seja invadida, ou que seu carro seja roubado, ou que outra pessoa seja assaltada, porque ele pode presenciar um assalto, como acontece nos Estados Unidos, e pode evitar um assalto, evitar um assassinato, evitar esse tipo de coisa. Mas assim, e eles mostram no filme o seguinte: a indústria é bilionária, a indústria de armas, lucra 2 bilhões por ano, e do outro lado tem o que? Uma pobre viuvinha ali com um advogadozinho, Davi contra Golias. Mas tem um detalhe: se vocês procurarem a quantidade de dinheiro que tem essas ONGs pacifistas, o que elas têm de dinheiro muito maior do que o faturamento da indústria armamentista. Então, assim, os globalistas, esse pessoal de esquerda, injeta de dinheiro nessas ONGs, Sou da Paz, desarmamento, cacete a quatro, é muito mais dinheiro do que lucra a indústria bélica. Basta você procurar na internet, tem os números. Então, na verdade, não é Davi contra Golias. E se for Davi contra Golias, na verdade, o Golias, que é o maior, é exatamente a indústria de desarma. A indústria que eu estou falando é esse meio que envolve mídia, ONGs, partidos políticos e tudo mais, influenciadores, artistas, o cacete é quatro, que fazem essa propaganda anti-armas. Isso gera muito mais dinheiro do que a indústria de armas. Agora um outro detalhe. Nos Estados Unidos, os estados, a legislação de armas nos Estados Unidos é por estado, então cada estado tem a sua legislação, não é nacional, como no Brasil, lá é por estado. Os estados que têm mais porte de arma, que o cidadão tem, o cidadão de bem consegue comprar armas e consegue utilizar, os estados mais armados, considerando a população de bem, são os estados que têm o menor índice de roubos, de mortes, de furtos, de tudo. Por quê? Quantos neurônios você precisa para entender essa resposta? Se você tem uma população que tem armas na sua casa, você mora num estado onde a população é extremamente armada, ou seja, a chance de todo mundo ter arma em casa é muito grande. Qual é o ladrão que vai invadir uma casa sabendo que o seu morador pode ter armas? E certamente tem armas. E por outro lado, você tem um outro estado onde ninguém pode ter armas e um ladrão pode. Então eles vão invadir aquela casa. O habitante ali não vai poder estar. Igual acontece no Brasil. As pessoas não podem ter arma. Então, se eu vou invadir uma casa, eu não preciso ter medo que o cara vai reagir. O cara está desarmado. Eu entro armado, rendo tudo, faço o que eu quiser, mato o cara, estupro a mulher, como que eu quiser, destruo tudo, levo embora e acabou. Agora, se você está num país onde as pessoas podem ter armas, aí fica mais complicado, porque antes o ladrão não quer morrer. Opa, e se eu entrar nessa casa aqui, o cara tiver armado, o cara pode me matar. Então eu vou pensar duas vezes antes de entrar.
Quantos neurônios você precisa ter para fazer essa conexão? Que se você tem uma população armada, uma população que consegue se proteger, o número de crimes obviamente vai cair. Agora, o que fazem no Brasil? Você desarma o cidadão. O cidadão não pode ter mais arma. Por quê? Porque se não armas matam. O cidadão não pode ter mais arma. E o bandido pode? O bandido pode, porque o bandido, exatamente pelo fato dele ser bandido, ele não segue a lei. Então, se o bandido não segue a lei, o bandido não está dentro da, da lei do desarmamento, do estatuto do desarmamento. Ele não devolveu as suas armas, só o cidadão de bem devolveu. Então, o bandido continua armado, porque ele é bandido, ele não segue a lei. Então, o estatuto do desarmamento, ele desarmou as pessoas, desarmou a nós, não desarmou os bandidos. Então, você desarmando o cidadão, você fala para os bandidos, olha só, a gente desarmou toda a população para vocês. Vão lá e arrebentem. Vocês podem invadir o que vocês quiserem, que ninguém tem arma para reagir. É isso. Eu não vou me alongar nesse comentário sobre porte de armas, estatuto do desarmamento, porque eu já fiz um vídeo, resenha, de um livro onde contam as maiores mentiras que já contaram para você sobre armas, estão naquele livro, que é Mentira para mim sobre o desarmamento, do Benê Barbosa e o Flávio Quintela. Eu vou deixar o link desse vídeo que fala desse livro na descrição deste vídeo aqui. Então assistam que lá vocês vão ver as mentiras que contam. A principal mentira, desde a implantação do Estatuto do Desarmamento, o número de homicídios no Brasil só cresceu, cresce ano a ano. Está em torno agora entre 60 e 70 mil homicídios por ano. Não caiu um único filho da puta de homicídio depois do Estatuto do Desarmamento. Porque não tem como cair. Porque quem assassina, quem mata a população é bandido. E bandido não foi afetado pelo Estatuto do Desarmamento. Enganaram você, fizeram você de trouxa. Disseram para você que o Estatuto do Desarmamento ia desarmar todo mundo e ninguém mais ia morrer. Nós íamos viver num país seguro, sem armas. É, seguro, sem arma para o cidadão. Ou seja, nós vivemos, o Estatuto do Desarmamento deixou o país muito mais seguro. Deixou o país muito mais seguro para os bandidos, que agora eles podem assaltar quem eles quiserem, porque ninguém pode reagir, porque ninguém tem mais arma. É isso. Fizeram vocês de trouxa. Aliás, fizeram a todos nós, porque moramos todos no mesmo país. Até quem é contra ou quem é a favor se fode do mesmo jeito. Porque você ser contra ou ser a favor do Estatuto do Desarmamento, você tem que seguir porque é lei. Tá certo? Então todo mundo tomou no rabo junto. É isso, tá bom? A resenha desse livro é muito interessante, eu vou deixar o link para vocês assistirem aqui embaixo. Então acho que é isso. Uma saudação e até a próxima.